Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sua companhia de segunda a sexta-feira, aqui no YouTube do Antagonista, às 5 horas da tarde. Você também lê as minhas colunas no site O Antagonista, sem paywall. Fato do dia: a passeata de Bolsonaro lotou ou flopou? Gente, tá uma discussão enorme. Foi um grande sucesso ou foi um grande fracasso? O que é que aconteceu? Porque é pela anistia, é sem anistia, e anistia o Bolsonaro. Calma, nós vamos falar sobre tudo isso aqui, daquele jeito que a gente faz diariamente, para elevar o nível do debate e para evitar que você seja refém de picareta. Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião. Mas antes de opinar, eu te digo uma coisa que você só vê aqui e que os picaretas odeiam, porque é tipo um Mr. M das técnicas deles. Eu te digo qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Vamos lá? Fato do dia: a passeata de Bolsonaro lotou ou flopou? Vamos falar tudo sobre essa passeata que foi convocada por um grande líder religioso, Silas Malafaia. Se debateu muito a passeata nas redes sociais, uma passeata na praia, no calçadão de Copacabana. Tem uma foto aí circulando, né, que a esquerdinha tá toda feliz, que um ricaço botou no seu apartamento sem anistia. Vocês imaginam a esquerda apoiando o manifesto do rico no apartamento de Copacabana contra o povo que estava lá embaixo? O Brasil tá louco, né? O Brasil tá fazendo passeata a favor de político. Tem umas coisas que não tem como dar certo, né, gente? Mas enfim, vamos em frente aqui na tela. Priscila. Parece que o brasileiro anda mais desanimado que ventilador de repartição pública. As manifestações de direita e esquerda estão tão vazias que dá para ouvir o eco dos discursos. Isso é verdade, né? Quem é que vai empolgado nesses negócios ainda? Olha, te falar, desde 2013 o brasileiro não sai da rua e melhorou? Melhorou de 2013 para cá? Tá ruim, mas depois piora, não é verdade? Aqui, olha, a Cristiane Fencyfer. Que tipo de pessoa ainda perde seu tempo indo em passeata do Bolsonaro? Por favor, gente, nem Molusco nem ele, né? Vamos virar a página. Cristiane tá aí na mesma turma que eu. Este povo está na política desde a época da ditadura militar. Já não era para ter passado para outra geração? Eles vão ficar aí até quando? Não é verdade? Mas enfim, vamos aqui adiante na tela, Silas Malafaia contando um pouco de como foi ontem a manifestação em Copacabana. Dá uma olhada no vídeo do Malafaia. São 9 horas e 10 minutos. Daqui a pouco um evento muito importante, porque a injustiça não pode prevalecer contra a verdade e a justiça. Daqui a pouco, hein? Direto de Copacabana. Um dia histórico, nada se constrói da noite para o dia. É como uma construção que está botando um tijolo acima de outro tijolo.
6 de abril, São Paulo, 14 horas. Nós vamos continuar dando um grito pela liberdade de pessoas inocentes presas. Um abraço a todos, valeu! Tem videozinho também do Bolsonaro. Primeiro vamos ver o print do tweet dele. Copacabana, uma mensagem. Vida e liberdade. Ué, mas aí não são duas mensagens, Bolsonaro? Esse povo quer complicar a gente, né? Uma mensagem, duas mensagens, bom dia a todos. E aí ele assina Jair Bolsonaro, que senão como é que nós vamos saber que foi ele? Mas vamos ver o vídeo. Dezenas de condenações. Homens, avós, jovens mulheres, mães que acordam e dormem sem dar um beijo nos seus filhos. Eu jamais pude imaginar um dia na minha vida que teríamos refugiados brasileiros mundo afora. Uma pessoa é importante para nós. Vida e liberdade se confundem. E entendo que a liberdade é tão importante quanto a própria vida. Me dei 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu mudo os destinos do nosso Brasil. Ainda dá tempo. O Brasil precisa de cada um de vocês. E assim nós vamos ganhando força. E com a verdade ao nosso lado, vamos mostrando que o Brasil tem sim de verdade. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a Deus pela minha segunda vida. Obrigado a esse povo maravilhoso que cada vez mais se interessa por política. E cada vez mais fala em valores e princípios para esse povo que está mudando o destino do nosso Brasil. Brasil acima de tudo! E aí aqui o governador Tarcísio Gomes de Freitas, daqui de São Paulo, foi até o Rio de Janeiro se manifestar. Rio de Janeiro, 16 de março de 2025, pela justiça, pela liberdade, pela democracia. E se está tudo caro, volta Bolsonaro. Vamos ver esse vídeo aqui? Eu quero que você veja esse vídeo tendo em mente uma coisa muito importante que me ocorreu aqui. No fundo desse vídeo não tá uma música assim, é o Brasil no jogo da galera. Eu fiquei com essa impressão. Olha aí. Tá essa música, não tá? Por que o governador Tarcísio pôs isso e de onde ele conhece essa música? Eu conheço que na igreja me falaram que existia essa música do Brasil numa coisa muito, num site endemoniado. Falou que tem um site endemoniado que toda hora tem essa música, que eu nem sei que site é, que é um site que não tem representante aqui no Brasil. Por que o governador Tarcísio botou essa música no vídeo dele? Nossa, gente, se fosse a mulher do governador, esse vídeo não tava mais na rede, não. Ah, mas não tava mesmo. Mas, enfim, vamos adiante. Aqui tem mais um vídeo, esse sem a musiquinha do El Brasil no jogo da galera. Não tem essa musiquinha no fundo. Vamos ver. Nós vamos escrever uma história diferente pro Brasil. A gente está aqui no dia de hoje para lutar pela liberdade. Com a razão de afastar Jair Messias Bolsonaro das urnas. É medo de perder a eleição, porque eles sabem que vão perder. A gente está aqui para pedir, para lutar, para mostrar que nós todos estamos juntos, para exigir a anistia
daqueles inocentes que receberam penas desarrazoadas. A gente precisa passar isso ali para que a gente tenha pacificação, para que a gente possa se dedicar aos temas nacionais. Ninguém aguenta mais inflação, porque tem um governo irresponsável que gasta mais do que deve. Ninguém aguenta mais o arroz caro, o feijão caro, a gasolina cara, o ovo caro. Prometendo ficar e não tem nem ovo. Esse tá tudo caro. Volta, Bolsonaro! A gente tem que voltar a caminhar em direção à prosperidade. A gente tem que discutir a economia do conhecimento. A gente tem que promover a riqueza. E a gente precisa de um grande líder. E esse líder é Jair Messias Bolsonaro! Nós vamos libertar o Brasil da esquerda, dessa esquerda que tanto maltrata o nosso país. E nós vamos reconduzir o melhor presidente da história ao seu lugar. Viva Bolsonaro! Aí como reage a esquerda? Duda Salabert, urgente, prisão preventiva do Bolsonaro. Acabo de enviar representação para o Ministério Público Federal pedindo prisão preventiva do Jair Bolsonaro. Bolsonaro continua praticando crimes, tumultuando as investigações e incentivou em sua fala de hoje ataques à democracia brasileira. Nós lutaremos com todas as forças possíveis para que não haja nenhum tipo de anistia. Bolsonaro e sua quadrilha, o lugar de vocês é na cadeia. Vamos ver o vídeo. Nosso governo fez o seu trabalho. Por que perdeu a eleição? Por que perdeu a eleição? Será que a resposta está no inquérito 1361, secreto até hoje? E aqui vamos a uma reflexão do professor Wilson Gomes, que é um homem de esquerda, tá? Na tela. Como a esquerda mudou, hein? Antes era, se nos deixarem fazer política, vamos ganhar deles nas ruas, nos palanques e nas urnas. Agora chamem a justiça e a polícia. Significa que a esquerda não acredita mais em política ou que já está resignada que fazendo política perde. Pois é. Pois é. E vamos ao número de pessoas nas ruas. Na tela, esse tweet do Pedro Cerise. 400 mil dos 2 bilhões de cariocas foram a Copacabana hoje. Gente, por causa desse tweet da PM. A PM do Rio de Janeiro acompanhou uma manifestação na orla de Copacabana. O ato, que reuniu mais de 400 mil pessoas, foi monitorado, papapá. E aí, o negócio são as 400 mil pessoas. Isso aqui virou um debate. Silas Malafaia traz 2 números oficiais, porque a USP disse que tinha 18 mil e a PM disse que tinha 400 mil. E aí o Silas Malafaia traz esse vídeo aqui para você conferir as imagens. Bom, mas tinha 400 mil ou tinha 18 mil? Vamos trazer aqui esse tweet do Léo Lopes, dá uma olhada aqui. Não tinha 18 mil e não tinha 400 mil. A gente vive numa mitocracia. Pois é, meus amigos, não tinha só 18 mil, mas também não tinha 400 mil. E aqui eu vou trazer esse videozinho que ele cita. O show na Índia do Coldplay, que tinha 134 mil. Olha esse show e olha se tinha 400 aqui.
Bom, mas mesmo não tendo 400 mil, tinha gente a dar com pau. Tava lotado, e tava lotado mesmo. E aí eu trago aqui essa reflexão do André Guedes, cartunista. Os argumentos que estou lendo por aqui são: quero ver se o Lula põe isso na rua, ou 30 mil é muita gente. É verdade, o Lula não põe isso na rua. Mas vamos lá. A expectativa do Bolsonaro era de 500 mil a 1 milhão. É bastante gente? É, mas é muito abaixo do esperado. A manifestação foi menor que a do ano passado, organizada pelo próprio Bolsonaro. O objetivo era pressionar o governo e o Supremo pela pauta da anistia do Bolsonaro. Mas certamente Lula e os ministros agora estão sorrindo de orelha a orelha, porque os números e as imagens não impressionam. O governo Lula está no pico da reprovação e ainda assim Bolsonaro não conseguiu botar mais gente na rua do que nos anos anteriores. Resultado, a cadeia está ainda mais próxima e o governo mais fortalecido. É isso que dá a tratar os apoiadores levianamente, achando que pode controlar as ruas como bem entender. E aqui fica uma reflexão importante. A comparação que está sendo feita é do Bolsonaro com Lula. E disso a gente não tem a menor dúvida. Bolsonaro põe muito mais gente na rua do que o Lula. Mas a comparação que se faz não é do Lula com o Bolsonaro. Na hora de ter medo de povo na rua, eles estão comparando o Bolsonaro com o Bolsonaro. Tá crescendo ou tá caindo? E tá caindo. Tem menos gente do que ele próprio costumava botar na rua. E aqui uma reflexão do meu querido amigo general Paulo Chagas, que eu acho muito importante. Muito, muito importante quando a gente fala em anistia. Nós estamos fazendo um erro conceitual, que é falar da anistia ao Bolsonaro ou aos réus. Isso não existe, tá? Não existe anistia à pessoa. Anistia é ao ato. Por isso que se fala da anistia da época da ditadura, lembra? Que era anistia ampla, geral e restrita para todos os atos. E aí acaba abrangendo todas as pessoas. Com pessoas você pode ter o perdão a pessoas específicas. Eu gosto de manter a linguagem correta. Ela é chata, não sei o quê. Eu sou chata. Porque a corrupção da sociedade começa na corrupção da linguagem. Aqui se fala de anistia confundindo com perdão judicial ou perdão presidencial. A anistia é dos atos, ok? E vamos à reflexão do general Paulo Chagas. Bolsonaro e a anistia ao 8 de janeiro. A presença de Jair Bolsonaro e de seus aliados mais leais em uma manifestação que pede anistia para os presos do 8 de janeiro enfraquece a proposta, ao reforçar a narrativa da Procuradoria-Geral da República de que ele teria relação com uma suposta tentativa de golpe. Ao associar-se diretamente ao movimento, Bolsonaro transforma um debate jurídico e político em uma questão pessoal, vinculando a anistia à sua própria defesa contra as acusações que enfrenta. Isso gera um efeito duplo. Por um lado, mobiliza quem enxerga os presos como perseguidos políticos. Por outro, dificulta o apoio de setores mais moderados da direita e do Congresso, que podem vir a apoiar a anistia caso ela seja interpretada como uma medida de pacificação institucional e não como uma proteção ao ex-presidente e seu grupo político. Além disso, essa participação corre o risco de ser explorada politicamente por seus adversários, que poderão utilizar sua presença como prova de que ele esteve por trás dos atos de 8 de janeiro, reforçando a tese de que o movimento não foi apenas espontâneo, mas parte de uma articulação maior para contestar o resultado eleitoral. Assim, ao invés de fortalecer a proposta, Bolsonaro pode estar contribuindo para que ela seja vista como um instrumento de impunidade para si e para os demais acusados de conjecturar um golpe de Estado, reduzindo, infelizmente, as chances de aprovação da anistia. Compreendeu? Essa é só para quem tem um raciocínio mais avançado, né? Porque quem não tem vai ficar, Bolsonaro, anistia, preso político, e o Lula não põe na rua, papapá, mas não é para essas pessoas que a gente faz este programa. O Narrativas é para quem tem mais capacidade de raciocínio. E aqui, para a gente encerrar, Silas Malafaia convoca mais uma manifestação. Um dia histórico, nada se constrói da noite para o dia. É como uma construção que está botando um tijolo acima de outro tijolo. 6 de abril, São Paulo, 14 horas. Nós vamos continuar dando um grito pela liberdade de pessoas inocentes presas. Um abraço a todos, valeu!
nova gente brasileira, vamos lá, eu vou seguir. E aí, o que é que você acha disso tudo? Calma, que antes de você achar, antes de eu opinar, nós vamos para as narrativas. Até o gado abandonou o genocida, o nosso futuro presidiário, que estava ali estrebuchando ataques contra a democracia em plena Copacabana. Ele tem de ser preso preventivamente, como, aliás, o PSOL está pedindo, para manter a democracia no Brasil. Aqui é sem anistia. Essa gente toda que está agora de mimimi, não é mimimi que vocês falavam, gado? Tá todo mundo de mimimi que minha mãe foi presa, que isso, que aquilo. Se tivesse na igreja, não estava na cadeia. Agora só falta botar atrás das grades o genocida. E nem mais essa extrema-direita doentia que acompanhava a Gadolândia em motociata está aderindo a isso. A democracia venceu, sem anistia, Bolsonaro na cadeia, e é para isso que eu fiz o L. Faz o L. Nós avisamos, nós patriotas avisamos que a esquerdalha iria transformar isso aqui numa Venezuela. Tiraram o ladrão do Nine da cadeia para botar na presidência da República, que era para amordaçar o povo brasileiro. Acuse-os do que tu fazes. Eles falam tanto de fake news e a esquerdopatia da Globo News disse que tinha só 18 mil pessoas em Copacabana. Nós vimos que tinha 400 mil pessoas. Era um mar de gente que não acabava mais, porque nós defendemos o que é certo, a liberdade dos presos políticos, dos nossos heróis do 8 de janeiro que estão injustamente na cadeia. E essa esquerdalha quer prender Bolsonaro por quê? Porque o establishment quer prender Bolsonaro sem nenhuma razão. E nós, que somos o povo honesto do Brasil, estamos com Bolsonaro. E quem não está defendendo Bolsonaro nesse momento é a favor de uma ditadura. Faz o L agora, isentão. Faz o L. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que o povo está cansado de ser feito de trouxa por lideranças que só olham os seus interesses. E a política brasileira tem sido assim. Gente, quantos anos mais a galera vai sair às ruas para defender o Bolsonaro ou para defender o Lula? Essa, aliás, é uma distorção que eu não consigo entender. Por que se criou passeata a favor? Não tem a menor chance de dar certo uma passeata a favor. E eu vou te explicar por quê. Vocês sabem por que passeata dá certo? Porque o poderoso, aquele que tem o poder político, aquele que tem o poder econômico, fica com medo de povo na rua. Povo na rua, a gente que não tem poder, a gente só tem poder junto. E a gente bota medo no poderoso quando a gente é contra algo. Povo na rua a favor não bota medo em ninguém. E é por isso que essas passeatas não funcionam. E é por isso que as pessoas já estão de paciência cheia. A favor de uma causa já é uma passeata que bota menos medo. Mas ainda vai. Agora, quando é a favor de um político, os outros políticos olham e falam: que canavial de trouxa. Se eles acreditam no fulano, a gente não precisa ter medo dessa gente. É tudo trouxa. E as pessoas já se ligaram. Agora nós temos essa situação triste, aberrante, das pessoas que foram presas no 8 de janeiro, que não foram julgadas na primeira instância com tanto de recursos a que tinham direito e que têm penas absolutamente desproporcionais, acusadas de crimes que os próprios ministros do Supremo
Dizem que não podiam somar uma pena a outra, que ou tinha de ser um crime ou tinha de ser outro. É tudo errado no processo dessas pessoas. E o que essas pessoas têm em comum? Caíram no barulho, de político, que está solto, e dos patriotas EAD. Quanta gente que nem no Brasil mora ficou sendo influencer isqueirinho, incentivando as pessoas a dormirem na porta de quartel, falando mais de 72 horas, incentivando as pessoas a quebrarem tudo. Por quê? Porque eles estão lindos, financiados por políticos, lá no exterior, rindo da sua cara. E as pessoas que acreditaram neles e que acreditaram nos políticos e que queriam mudar o Brasil, elas foram lá e cometeram atos de vandalismo, pelos quais deveriam ter sido punidas, mas foram presas numa espiral política em que só elas estão pagando e pagando muito mais do que deveriam estar pagando. E o brasileiro vê isso. Quem cai no barulho do político acaba se dando mal. E o político está lá se defendendo, ele não liga para as pessoas. Agora nós temos uma distorção que os políticos sabem que funciona muito bem a favor deles, que é a anistia para pessoas. Não existe anistia para pessoas. Sabia disso? Não existe o fulano foi anistiado. Tal crime foi anistiado. Tal conduta foi anistiada e, por consequência, todos os que cometeram essa conduta são anistiados. Essa é a forma correta. Por que eles trocam? Eu bato nisso porque eu sou chata mesmo com isso. A corrupção da sociedade começa na corrupção da linguagem. Para a pessoa específica, você não tem anistia, você tem um perdão. Os nossos presidentes, eles costumam perdoar criminosos. No Brasil tem, no mundo inteiro tem isso, perdão presidencial. Aqui nós estamos falando de outra coisa. Essas pessoas do 8 de janeiro, essas penas são adequadas ou não? Não são. Agora, como bem disse meu amigo general Paulo Chagas, que eu trouxe aqui, o Silas Malafaia convoca a passeata dizendo que é para isso, que é para ver a situação dos réus do 8 de janeiro. Só que aí aparece o Bolsonaro lá, que está sendo processado e que é um nome muito mais forte. Qual é a impressão que fica? De que há uma mistura, de que você não trata do 8 de janeiro sem tirar o Bolsonaro da equação, quando na verdade são duas coisas diferentes. Uma coisa são aqueles réus que estão lá, a outra coisa é quem tinha poder político, a cúpula política, que nem foi julgada ainda. Quando você junta as duas coisas, você faz mais barulho, óbvio, porque o Bolsonaro é muito mais famoso, os políticos que estão com ele são famosos, todos eles têm seu eleitorado, você dá mais relevância. Mas, por outro lado, muita gente que é moderada e que acha que essas pessoas do 8 de janeiro têm penas exageradas mesmo e que isso precisa ser revisto, a pessoa sendo moderada fala, não, mas espera aí, para rever essas penas, tem de anistiar, blindar, isentar todos os políticos. Calma aí, não é bem isso que a gente quer. Então, ele se beneficia de uma certa forma, porque dá visibilidade ao próprio caso, mas nesse caso a gente enfraquece a questão da anistia. E tem aí a briga de números, que esse país virou um grande faz de conta. A polícia do Rio de Janeiro disse que tinha 400 mil, que não tinha. Mas também não tinha só 18 mil, né? E aí fica nessa briga por números, mas a grande questão é, comparando Bolsonaro com Bolsonaro, ele enchia muito mais a rua. Ele enchia. E para o Lula, que está numa queda livre, é bom ver que não é só ele que está perdendo público. Essas manifestações ajudam o pessoal do 8 de janeiro? No meu entender, não. Essas manifestações são ruins para eles. Mas que político que já se importou com eles de verdade, não é mesmo? Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista de hoje vai ficando por aqui. Qual é a sua opinião sobre isso tudo? Eu faço questão de ler. Deixa aqui o seu comentário, curta, compartilhe esse vídeo. Amanhã eu tô de volta às 5 da tarde. Grande beijo e até lá!